Bom dia a todos. Estamos na sexta-feira, dia 17 de junho de 2022. Voltamos aqui para continuarmos os nossos estudos e agora estamos ainda na página 53 e vamos continuar aqui na próxima estrofe do livro Tao Te Ching de Lao Tse. Vamos ver aqui o que nos apresenta esta estrofe. Assim, o homem sagrado é constante e bondoso, salva os homens e não abandona os homens. É constante e bondoso, salva coisas e não abandona coisas. Então vamos ver o que a estrofe representa na explicação da coautora do livro. Constância é a dimensão do Tao referida ao conceito do não tempo. Então a constância, gente, é quando a consciência atinge aquele período de não tempo, aquele êxtase, é uma sensação que lá não tem tempo, não tem espaço, é uma completude. Tá? Qualidade do Wu Ji, o homem sagrado, que adquire a plena sabedoria quando alcança a sagração. É constante porque sua consciência tem o nível dessa qualidade do Tao. Portanto, ele é como a própria energia inesgotável do absoluto. Então, ele se unifica com todo, que cria e transforma todas as existências sem se exaurir. E é bondoso porque no nível alcançado por ele, de completa realização no Tao, a bondade assemelha-se ao caminho, como nos ensina Lao Tse, no capítulo 8 desta obra. Quem chega a esta dimensão compreende que todas as existências estão unidas pela mesma origem. O Tao, assim, a bondade dirigida por uma pessoa para qualquer manifestação, é a mesma bondade que ela dirige para si mesma. Ser uma pessoa bondosa, portanto, é ser natural ou agir de acordo com as leis da naturalidade. E esta é a razão da bondade natural do homem sagrado. Quando salva e não abandona os homens ou qualquer outra existência, o homem sagrado usa da bondade para compreender que não existem diferença entre manifestações unidas pela mesma origem. Assim, ele salva não só os homens, mas os animais, a água, as árvores, os insetos, o ar, o espaço, todas as existências. E este ensinamento está muito próximo do conceito atual de ecologia, reciclagem, consciência global ou salvação do planeta. Salvar e não abandonar tem sentido de cuidar de quem esteja passando por uma situação de vulnerabilidade, necessitando de ajuda para se reerguer ou sobreviver. E essa ideia se estende para todas as manifestações. Em lugar, por exemplo, de deixar uma pessoa entregue à própria sorte, o homem sagrado escolhe salvá-la e não abandoná-la. Esta é a ação comandada pelas qualidades da constância e da bondade que ele possui. Por ser constante, ele cria e transforma, e isto significa transformar uma situação de penúria em situação de bem-estar. E por ser bondoso, ele desperta sua afetividade para socorrer quem precisa da sua ajuda. Então vamos lá. Nesta estrofe aqui, o que é necessário a gente entender? É necessário a gente entender que toda pessoa que escolhe chegar neste caminho, ela adquire uma experiência. E nessa experiência, ela vai se transformando, ela vai se unificando, ela vai partindo um pouco mais para dentro e percebendo que dentro desta origem está a origem de todas as formas e de todas as coisas manifestas. A pessoa ela vai adquirindo paz, adquirindo conhecimento, ela vai vendo os problemas como uma solução para a sua vida.
ela vai percebendo que todo e qualquer tipo de tropeço nos obstáculos da vida são para que ela se fortaleça ainda mais no caminho. São para que ela se conecte ainda mais com a natureza do seu ser. E os problemas da vida humana servem para nos guiar para a própria presença, a fim de podermos olhar por detrás daquela aparência. Mesmo que cometamos alguns erros, alguns tropeços, nós tornamos a ir para dentro e ali nós percebemos que não há julgamento nenhum, não há punição alguma, há sim o desprendimento e o abandono do passado e do futuro. Então, nós nos voltamos para dentro e percebemos que ali aonde eu estou é solo sagrado, como diz Joseph Smith. Por que o solo sagrado? Porque não tem tempo. Você não transita no passado ou no futuro. Você não transita porque você fez aquilo ou aquele outro, que você cometeu aquele erro ou aquele outro. Não. Ali você se conecta com a natureza do seu próprio ser. Então, quando nós sentamos, nos conectamos com a presença, nós estamos fazendo este exercício. E não importa, gente, eu já falei aqui muitas vezes dentro destes vídeos que é pura prática. O Tao Te Ching nos mostra o caminho do Tao, o caminho de Deus. Então, a prática diz que a gente precisa treinar essa capacidade de nos voltarmos para dentro, seja em qualquer momento do dia. Você percebe, você começa a contemplar a sua própria energia, você vai trabalhar esta energia, limpar esta energia dos paradigmas, sistema de crenças, toda a questão que foram implantadas em nós, e assim nós enxergamos o mundo desta forma. Então nós estamos limpando isso. E como que a gente limpa um quadro? Aqui atrás nós temos um quadro. E como que a gente limpa este quadro? A gente vai pegar um apagador e vai limpar este quadro. E como nós limpamos a energia? Nós vamos percebendo que estas manifestações advêm de dentro de uma crença que existe dentro de nós. E nós vamos transcendendo estas crenças, fazendo a conscientização disso, fazendo a ressignificação, olhando por detrás das aparências de mal e bem, e aí nós vamos avançando o caminho. O caminho é neutralidade, o caminho é harmonia. Então, dentro da harmonia, ela não existe um lado bom e um lado ruim na harmonia. A harmonia, é plenitude, é constância. Então nós vamos atingindo essa constância em nossa vida, mas este processo, meus irmãos, este processo, ele continua sendo lento e gradual. À medida que nós vamos nos dedicando com as práticas de meditação, à medida que nós vamos lendo a palavra da verdade, nós vamos mantendo a semente da verdade, cultivando a verdade em nossa mente, ou seja, lendo, estudando, escutando os áudios, os vídeos, e vamos mantendo por mais tempo a verdade sem muita distração, nós vamos notar que nós vamos perceber um pouco de harmonia no mundo exterior. Mesmo que seja pouca coisa, mas nós vamos perceber esta harmonia. Então, nós vamos passar a nos dedicar mais tempo ouvindo a verdade, estudando a verdade, pegando um livro, olhando um vídeo, fazendo os cursos, nos dedicando ao aprofundamento e conhecimento de nós mesmos, a fim de que nós possamos ter esta transcendência do mundo ilusório para o mundo real. E aí nós vamos estar aqui e não sermos daqui. Isso é estar no mundo e não ser do mundo. Então, à medida que nós vamos avançando no caminho, nós vamos percebendo que existe um trabalho a ser feito, existe uma preparação a ser feita. Porque nós, quando vamos adquirir algum conhecimento deste tipo, ordem espiritual, nós queremos resolver a nossa vida. Mas Deus está interessado em resolver a nossa vida? Nós temos que perguntar isso. Será que Deus está interessado de resolver o que Ele não prometeu para nós? Será que Deus vai dar aquilo que Ele já deu para nós? Que Ele está dando para nós abundantemente? Ou é nós que estamos no caminho contrário e não percebemos isso? Que precisamos soltar o querer, soltar os desejos, soltar
a questão do poder das coisas manifestas, porque o sistema ele é autorregulador. O sistema ele caminha por si só. Então, o que devemos fazer é habitar o esconderijo do Altíssimo e descansar na sombra do Onipotente. Meditação. Compreender a verdade, meditar os princípios, praticar as meditações diárias no seu trabalho, no ônibus, no carro, praticar, contemplar a presença de Deus em todas as coisas, e assim nós vamos progredindo. Muita paz e que a paz seja convosco. Tenha uma ótima sexta-feira a todos vocês. Lembrando a todos que abaixo deste vídeo nós temos a descrição dos nossos trabalhos, nossas redes sociais, alguns lembretes. Então, acessem a descrição deste vídeo. Aqueles que estiverem interessados em estudar mais profundamente conosco, tem o link do grupo aqui, o grupo aberto da classe de estudos do Consciência Infinita. E lá dentro deste grupo você vai saber mais sobre a classe de estudos que nós temos todas segundas-feiras nós temos aula. E essa classe de estudo ela é com mensalidade. Ok? Um bom dia a todos. Paz em Cristo Jesus.